sou apaixonado por publicidade. Inclusive, essa era que você viveu ali pessoalmente é o que eu estudei. Então isso é muito curioso, cara. Tá aqui com você que estava lá Eu sou vivendo. Foi o que testemunho ocular. testemunho ocular de uma coisa que eu estudei assim na faculdade, por conta própria. Os filmes que você está falando que estavam acontecendo ali são os que são as referências de quem estuda publicidade Sim, hoje. Então é uma loucura, assim. é a história da publicidade brasileira, né? Você tava ali, né, cara, vivendo. Como é que foi duplar com o Nizam? Cara, foi muito legal. Assim, o Nizam, ele ainda não era dono, né? Ele era um funcionário, um redator, né? E foi muito doido, assim, porque eu sentei. Um dos primeiros troços que a gente fez ganhou ouro no Clube de Criação, que era um anúncio para. Porque a W tinha um monte de conta que saía filme, saía coisa todo dia, assim, era uma loucura. Como SBT, né? A gente fazia anúncio, né, de página inteira, todo dia. Né? Nossa. E tinha Rede Zacarias, saía todo dia, Futótica, saía todo dia. Muita coisa que saía diária. Né? Então eu entrei numa loucura que a gente ficava à noite lá e era Pestap, né? Ou seja, você tinha que fazer o anúncio, fotografar, daí você mandava, eles voltavam com a foto e pedia os tipos, você escolhia o tipo no catálogo de tipo, e daí vinha o tipo, uma fotografia do título, né? O cara tinha que cortar, se falar, aumenta o espaçamento, ele cortava, né? Aquela cola, né? E abria, né? Ficava tudo meio molinho lá, a cola, a menta entre letras, era tudo na unha ali, né? No estilete e na cola, né? E era uma doideira, ficava de madrugada lá, o troço tinha que sair, né? E a gente fez esse anúncio, era um anúncio para o SBT que o SBT tinha o Jô Soares, estava começando lá. E ele fazia uma vez por semana, né, o programa dele. E daí passou a ser diário. E daí o Jô Soares, o anúncio era o Jô Soares vestido de Darth Vader. Bordão assim, e eu peguei o capacete com o Alceu, que era da Vetor, eu sabia que ele tinha feito um capacete do Darth Vader, ninguém tinha capacete do Darth Vader no Brasil. Isso foi em 88, daí a gente botou um capacete no Jô, bota isso aqui, plof, fui lá fotografar ele. E porque a Globo tinha colocado, contra o Jô Soares, tinha colocado, acho que, Império Contra-Ataca, e tinha perdido no Ibope. Então daí a gente... o título era alguma coisa de tipo, agora o Império vai ter que contra-atacar todo dia. Caramba! E ganhou medalha de ouro lá, né? Então eu comecei já colocando um monte de coisa lá, e foi muito legal. Mas o Nizam ficou pouco tempo lá. Depois ele saiu, foi abrir a DM9, né? Mas foi um começo inacreditável. Eu entrei dentro do olho do furacão, né? Porque era uma doideira, porque tinha Boticário também, tinha Unibanco, né? Tinha Starup, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. A quantidade de filme que saía por dia na W era uma coisa que não dá para acreditar, assim, era uma loucura. Cara, você está descrevendo justamente a vida e o trabalho que eu sonhei em fazer. Aqui o mercado mudou completamente e a gente não teve essa oportunidade, né? Mudou muito. E, então a gente estudou para fazer uma coisa e hoje a gente acaba fazendo outra, mas tudo bem. Mas vocês têm essa imagem, né? Olha como era nos anos 80, né? Muito, muito forte. Mas assim, qual que era o... Estamos falando da coisa boa, né? Da criatividade, dos filmes, das ideias, da efervescência. Mas quais eram os contras ali? O que você viveu de ruim? Tinha algum aspecto negativo? Eu não posso reclamar de nada dessa época, né? Porque eu estava na hora certa, no lugar certo, e estava tudo acontecendo na época certa, né? Porque tinha não era só a W, né? Estava acontecendo isso no mundo, né? Tinha uma criatividade ali em cima, né? Eu não sei, é que pessoalmente, para mim, como eu tinha essa coisa múltipla, né? Porque eu ainda não contei que eu tinha o lado da música, né? Eu tinha esse lado muito forte, assim. Eu quase nem fui publicitário. É que meu pai queria muito que eu fosse. Desde quando que você Eu sempre gostei. toca? Né? Na verdade, eu toco desde sempre, né? E eu tenho um bisavô que foi muito marcante na minha vida. E ele era um romano, Fúrio Francischini. E ele veio de Roma, veio regendo uma orquestra e ficou no Brasil. E o cara foi o maior compositor de música sacra brasileira.
tipo com 600 composições, e ele que trouxe o órgão da Catedral da Sé de Milão, ele que desenhou o órgão, e ele foi o mestre capela da Sé, ele foi o maior organista brasileiro ever, assim. Ele que tocava, ele escrevia e tocava as missas, e ele tinha um órgão dentro da casa dele, de tubo. Cara, isso é uma estrutura gigante, né? É um negócio, a sala dele, o órgão tinha 4 metros de altura, 4 metros de largura, 4 metros de profundidade e 4 toneladas. Ele ficava na sala dele. Como que isso chegou lá? Veio de Milão. Ele trouxe o da Sé e trouxe um para ele, né? Menor. Né? Ah, E eu passei a vida vendo esse cara tocar, né? Puxando aqueles botões todos, né? Ele morreu quando eu tinha 13 anos. Isso foi uma influência, né? Então eu saí do meu bisavô para o Emerson Lake and Palmer e depois para o Depeche Mode, né? Eu sempre gostei muito de música eletrônica. E daí já na primeira oportunidade comprei um teclado, entrei para uma banda, e isso estava acontecendo tudo meio enquanto eu estava fazendo estágio, né? Então, e meu pai ali preocupado, né? Será que onde ele vai, puxando, né? Ele ficou puto quando eu comprei um teclado, né? E, porque tinha também toda uma história de droga, né? Música. Sim. Eu nunca fui muito ligado em droga, mas na minha banda, né, todo mundo fumava, cheirava, era uma coisa, né, fazia parte do pacote, né? E meu pai ali, meu Deus. E fazendo um parênteses, além da efervescência da publicidade brasileira e mundial, também tinha uma cena de música, de rock pô, nos anos brasileiro. 80, né? Tava acontecendo a música eletrônica, né? Tava começando... No Sampler apareceu em 80, o MIDI apareceu em 83, o Sampler em 87, né? Tava tudo acontecendo ali, né? E eu ficava ligado, né? Nos produtores, Trevor Horn, o cara, olha o que ele fez com o Yes, olha aí. Eu sempre fui muito ligado nesse mundo, né? E eu acho que o que me manteve na publicidade foi a possibilidade de juntar tudo, sabe? Porque daí o computador é que salvou a minha carreira de publicitário, porque talvez eu pulasse para a música, sabe? Porque eu já estava numa banda, a gente gravou um disco, a gente estava tocando, a gente tocou um monte de lugar, depois a banda acabou, eu continuei numa dupla, e daí veio a MTV, daí a gente começou a fazer clipe, né? A música sempre... A MTV também me manteve na direção. Ai, que legal. Porque daí eu tinha a banda, e daí eu comecei a fazer clipe, e daí, pô, que legal, daí fomos pro VMB, daí depois começaram a me pedir para fazer clipes, né?